Muito bom dia! Está começando mais um programa Vale Show para você. Seja bem-vindo a esse sábado maravilhoso. No programa de hoje nós vamos falar do Cruze 2020, um carro que já vem com Wi-Fi integrado e muita tecnologia. E você, tem medo de dirigir? Eu não tenho, mas eu conheço um monte de gente que tem, hein? E nós vamos bater um papo muito legal sobre esse assunto com a psicóloga Maria Rafá. E você sabe que nessa época de muita seca, o risco de incêndios é enorme nessas estradas. Por isso nós batemos um papo com o Corpo de Bombeiros para nos dar dicas de como se prevenir disso também. E você vai saber a diferença entre polimento, cristalização e vitrificação. Fique com a gente que tem muitas novidades para vocês. Tamo junto! E agora vamos falar sobre o nosso aplicativo. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e baixe agora. É fácil e prático. E nele você vai conseguir acompanhar todas as nossas ofertas, promoções de novos, seminovos, oficina. Nós temos aqui um ícone especial para você saber sobre PCD, Pessoas com Deficiência, além de ofertas para produtor rural, CNPJ e muito mais. Aqui você encontra também o Clube Amigo, que é o clube de vantagens, onde você vai ter muitos descontos com todos os nossos parceiros. E através do nosso chat online é que você vai participar dos nossos sorteios. Rápido e prático. Acompanhe que a gente está na torcida por você. E no quadro Apaixonados por Chevrolet, hoje eu vou bater um papo com o Peter, um apaixonado por Chevrolet que veio da Europa pro Brasil, aliás, foi do Brasil pra Europa e da Europa pro Brasil. Esse é o bate-papo de hoje. E aí, Peter, conta pra mim, de onde que vem essa paixão por Chevrolet? Cara, já é muito tempo que eu tenho essa na minha cabeça, porque quando eu tava aqui no Brasil ainda, e eu tô falando lá de 95, 94, 93, eu tive um Opala 74, cara. Cara, eu comprei esse Opala por acaso e, cara, eu gostei dele. Aí até que um dia me roubaram esse Opala e eu fiquei com aquela dor no coração e assim, eu botei o outro novamente. Daí eu fui pra Europa, 98, fui pra Europa, fui pra Portugal. Lá tive vários carros, um deles também foi um Opel Corsa. Lá é Opel, né? Não é Chevrolet, né? Fiquei 5 anos em Portugal, aí trabalhando, sempre fazendo o serviço. E de lá eu fui para Inglaterra, onde eu também tive um Opel Astra. Só que lá era um Opel Astra 2.2, a gasolina, e que eu nunca tinha visto um daquele modelo lá. E era era antigo, só que ele era todo, que tinha xenon, tinha, cara, era coisas que aqui no Brasil não tem. Então é mais equipado ele. Aí saí da Inglaterra, fiquei na Inglaterra, fiquei 2 anos e meio, na Inglaterra. Daí saí dali e fui para a Itália. Daí na Itália lá que foi um negócio legal. Como assim? É porque eu fui trabalhar numa concessionária Opel. Aí comecei a trabalhar lá e, cara, comecei a fazer carrão, cara. Coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E carrões lá, e é onde que eu peguei mais gosto ainda, nesse Chevrolet. Quando eu cheguei aqui no Brasil, foi em 2014. Eu cheguei aqui e já comecei a fazer martelinho, fiquei muito tempo na Vale Sul fazendo martelinho, fiz muito martelinho aqui na região, só que o pessoal estava pedindo para mim alguns retoques, algumas pinturas, né? Aí eu falei assim, cara, fica difícil para mim, mas eu acho que eu vou montar uma oficina. Acabei montando uma oficina de martelinho de ouro. E nesse meio tempo ali, cara, eu comecei a procurar um Opala para mim. Visto naquela paixão que eu tinha lá atrás, que me roubaram aquele Opala lá nele. Você disse que teria outro, né? Você falou assim, vou ter outro. Exatamente. Por que não, né? Vou tentar, né? Vou procurar. E mesmo assim, fiquei aqui em Curitiba procurando um Opala por 1 ano, cara. Eu acabei não achando. Porque eu sou muito exigente, muito criterioso, que eu quero Opala, quero um carro que seja alinhado, que seja bonito. E aqui não achei nenhum que chegasse no meu bolso, que ficasse no meu agrado. Daí o que eu fiz? Acabei não comprando, acabei encontrando um em Matelândia. Lá no oeste do Paraná. Exato. Boa. Daí entrei em contato com o rapaz e eu pedi pro rapaz assim, tem como fazer um vídeo pra mim, cara? Faz um vídeo, me manda pra mim no WhatsApp. Aí se eu me agradar, capaz eu vou ir aí entrar e negociar com você. Cara, quando ele mandou o primeiro vídeo pra mim, eu já fiquei empolgado. Amor à primeira vista? Empolgado, cara, esse carro vai ser meu, eu acredito. Mas se é tudo aquilo que ele tá falando, eu vou ficar com esse carro. Legal. Entrei em contato com ele e ele falou pra mim, ó, o carro tá aqui,
né? Sinta-se à vontade, dá uma olha por tudo e já vi que você entende de veículo. Eu disse, cara, eu trabalho no ramo, mas eu quero conhecer, ver bem o detalhe. Então, cara, virei o carro de perna pro ar. Por cima, por baixo, eu olhei por tudo. E acabei gostando do veículo, cara. Colocou na plataforma, colocou no guincho e trouxe pra Curitiba? Nada, homem. Como assim? Nada. Eu vim rodando com o carrinho até aqui. Tô te falando. Aí assim, mas tu é louco, cara. Mas é 600 km. Mas esse carro aqui na época era carro, porque agora não vai ser? Isso. E eu, da maneira que eu vi o carro que eu conheço, esse carro vai muito mais além do que 600 km. Aí eu disse, não, beleza, então, se você é desses aí, fica à vontade, cara. E aí eu controlei o carro todo, troquei umas lâmpadas que estavam queimadas, verifiquei os limpadores para-brisa se estavam funcionando, porque eu sabia que eu ia pegar chuva na estrada. Sim. Aí, porque o tempo não tava meio chuvoso, né? Aí eu não tava funcionando, fui lá, troquei o fusível e tal, funcionou tal, legal, e parti. Botei combustível e parti. Cheguei aqui, em São José dos Pinhais, era 1h30 da manhã. Uau! Daí, mas numa boa, cara. Numa boa. Show. Isso era na sexta-feira para sábado. Aí no sábado eu levei para a oficina, deixei lá e fiz umas fotografias e tudo, e estava usando no final de semana. Usava ele, cara, e eu adorei o carro. E tá lindo o carro, parabéns, tá lindo. Tô vendo, e você é um cara que tá sempre atento a esses detalhes, né? Não é o detalhista, mas eu tô atento a sempre aprimorar cada vez mais. Parabéns. Certeza. Peter, e a gente tá em cima aqui agora dessa C10, um pouquinho mais velha do que você, né? A gente tá em cima dela. Conta um pouquinho dessa C10 aqui, Peter. Cara, olha, essa aqui tem história, cara. Porque quando eu comprei o Opala, eu levei o Opala pra oficina e precisava do motor 6 cilindros, que estava nessa C10. Que foi um colega meu que apresentou essa C10 pra mim, que ó, eu sei onde é que tem um motor, tá montado numa C10. Eu fui lá conhecer, cheguei lá e eu vi a C10 toda original. E assim, então tá bom, vamos negociar, acabei trazendo a C10 embora. Mas não com o intuito de ficar com ela no primeiro tempo, porque eu queria fazer o Opala. Aí eu olhando em casa, olhando bem elas, cara, essa C10 aqui é muito top. Aí o cara me deu o motor dela original, que eu acabei trazendo embora, que eu acabei montando, e agora ela tá toda original. Ela é mais velha que eu, ela é de 75, eu sou de 76, e ela tá íntegra. Então, quando ele me entregou a documentação dela, que eu me apaixonou mais ainda, porque ela tem nota fiscal, carimbo manual, tem tudo. Então, tipo, comprei ela por causa do motor e ganhei ela de brinde. E o que te faz ser apaixonado por esse Chevrolet? Cara, é o design dela, é por ela ser antiga e estar intacta, por ela ser perfeita, por ela ser boa. Sim. E ela não quebra, cara. Ela é carro pro resto da vida. Chevrolet é carro pra vida inteira, né? Pra vida inteira. E a esposa acompanha? Cara, ela disse que o Opala dela, mano. E você diz o que pra ela? Mas tudo bem, eu fico com essa 10. Muito bom. Excelente. Peter, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelos carros. Esse foi o nosso quadro Apaixonados por Chevrolet de hoje. Espero que você tenha gostado. E ó, Peter tá aí, apaixonado por Chevrolet. E vamos conversar com o Claudemir Gibrim. Ele é presidente do SJ Prospera e vai falar pra gente um pouco mais sobre a ação Cidade Solidária e Recupera São José. Não é mesmo, Gibrim? Então, Gilson, primeiramente queria agradecer o convite em nome do SJ Prospera, nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de São José dos Pinhais, pelo convite. É uma ação focada para que a cidade compre no comércio local. Durante a pandemia, vimos aí muitas empresas, né, fechadas, sem poder exercer a sua atividade econômica, mas também vimos empresários se reinventando, vendendo na internet, vendendo em grupos de amigos, e aquele dinheiro que teoricamente iria sair da cidade, ele ficando na economia local, ele acaba gerando um ciclo de movimentação financeira. E quando a pandemia chegou, inibindo algumas atividades econômicas de poder trabalhar, esta compra local, essa compra em grupos de internet, em grupos aí de mulheres, né? Grupos muitas vezes dentro do próprio condomínio onde a gente mora aí, nós vimos ações que deixou o dinheiro na economia local. Então, nada mais é do que manter o dinheiro em nossa cidade para que tenhamos aí uma atividade econômica forte em São José dos Pinhais e possamos sair dessa crise econômica que está se desenhando nos próximos meses. E nós queremos aí sim, com as entidades que compõem o nosso SJ Prospera, como a SIAP, a Ordem dos Advogados, o próprio SEBRAE,
as universidades, as igrejas, os nossos Rotaries, são entidades que estão conosco no Conselho, elas vão ajudar a realizar para que isso seja feito da melhor forma e em menor espaço possível. E ficamos aí satisfeitos já com uma ação que está sendo realizada nesse momento, que é a ação para o Dia das Crianças, a compra local, um incentivo a compras locais, e junto com isso comprar também um presente a mais para aquelas crianças que estão passando aí pela pandemia, com talvez aí que fique sem um presente, né, no Dia das Crianças. Então a gente queremos transformar uma ação econômica numa ação também social. Então a gente sempre comenta, né, cidade forte, economia forte, não tem como ser diferente. E o resto vem a galope. Uma economia bem estruturada na nossa cidade, nós iremos conseguir colocar aí todos os ativos públicos à disposição da sociedade. É importante a visão dos empresários de São José dos Pinhais no apoio a esse tipo de ação, e a Vale Sul aí novamente sai à frente, e com toda certeza teremos outros tantos, né, que seja uma rotina isso em nossa cidade, porque a longo prazo todo mundo acaba ganhando, todo mundo acaba se beneficiando. Então, novamente aí, reforçar a importância da Vale Sul em patrocinar esse projeto muito importante para São José dos Pinhais nesse momento. Gente, olha que maravilhoso que está esse carro. Ele está sendo preparado com o polimento, a cristalização e, por último, vai ser a vitrificação. E você sabe qual a diferença entre esses 3 procedimentos? O polimento, ele é utilizado para reativar o brilho do seu veículo. Esse processo remove uma fina camada no verniz. Após, aplica-se um produto específico para o polimento com a máquina politriz. E para finalizar, é feito um enceramento protetor no seu veículo. A cristalização é realizada após a limpeza do veículo, com a aplicação de um produto que se chama nanocristalizador, que protege a pintura, tornando-o mais brilhante e com uma durabilidade na pintura maior, retirando os riscos superficiais e protegendo a sua pintura dos desgastes naturais. E a vitrificação é realizada após a descontaminação do veículo, lavagem e polimento. É aplicado um líquido chamado sílica vítrica, formando uma dupla camada de proteção, revitalizando o verniz. Sua aplicação intensifica em até 60% o brilho no seu veículo e diminui em até 50% o acúmulo de sujeiras. E para você que acompanhou todas as nossas dicas sobre polimento, vitrificação e cristalização, nós temos um presente especial. Você já baixou o nosso aplicativo? Então vá até o chat online em veículos novos e o primeiro que digitar hashtag cristalização vai ganhar uma linda cristalização para o seu carro. Você já deve ter visto o tanto de queimadas que está acontecendo nas nossas estradas. No quadro Utilidade Pública de hoje, nós vamos bater um papo com o Coronel Prestes. Ele é comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná e vai explicar um pouco como nós podemos nos prevenir diante de um cenário tão ruim como esse. Historicamente, né, desde 63 isso é medido, né, esse período de agosto, setembro, ele é um período crítico nessa situação de queimadas. Então, e esse ano em particular, por conta da crise hídrica, falta de chuvas, isso começou muito cedo. Consequentemente, a vegetação está muito seca. Seja na área urbana, né, terrenos baldios, terrenos que não têm construções e tudo mais, seja nas áreas mais rurais também e seja também nas áreas de preservação. Isso está bastante crítico para nós e traz consequências das mais diversas, né? Desde o risco à vida humana, risco à propriedade e o risco ao nosso meio ambiente, que também é muito grande. Nós tivemos aí um período em agosto aí com uma incidência bastante forte de neblina, na verdade no estado inteiro, né? E a fumaça do incêndio florestal aliada à neblina, né, baixa muito a visibilidade na estrada. E isso realmente é um risco muito grande à segurança de trânsito, né? Vale dizer que o fenômeno que faz com que a neblina baixe, né, que ela fique estagnada naquela faixa de cobertura ali, é o mesmo que segura a fumaça também. Então fica muito mais denso e sem visibilidade. Nós tivemos esse acidente que aconteceu na 277 aqui, na região de São José dos Pinhais, né, no início do mês de agosto,
nós somos acionados pela concessionária, né, para fazer o combate ao incêndio em vegetação às margens da rodovia, que jogava fumaça, né, e que poderia prejudicar o trânsito. 5 minutos demorou o deslocamento entre o quartel e o local. Nesses 5 minutos, né, aconteceu o acidente. O meu pessoal que trabalhou ali relatava que em muitos momentos eles mesmos tinham temeridade de trabalhar no local, porque tinha uma visibilidade de meio metro, 1 metro apenas, e tinham medo do que poderia acontecer também, né? Foi muito rápido, que baixou a neblina, aliada à fumaça também, e acabou acontecendo aquela situação toda. Então, o manejo do fogo, né, que é anterior a você se deparar com uma situação de pouca visibilidade até. Então, esse manejo é muito importante que seja, na verdade, extirpado, né? Essa prática, né, ela é danosa para o nosso estado. Nós já tivemos, na década de 60, um episódio chamado Paraná em Flagelo, em que tivemos mais de 70 mortes, né? Praticamente toda a cobertura vegetal do estado do Paraná foi perdida de mata original, mata fluvial, né, setentrional, foi perdida em função de um grande incêndio florestal que devastou o nosso estado como um todo. Nós não queremos que isso se repita, né? Então, o cuidado com o manejo do fogo. Ao ir se deparando com uma área de visibilidade restrita, o que nós recomendamos? Que se você percebe que está tão restrito que não vai poder entrar, nem entre. Pare antes, desvie, procure um outro tipo de abrigo, não entre naquela região. Os veículos mais modernos, né, eles já têm sinalizadores, né, as luzes de neblina e tudo mais, tem que fazer uso de todos esses equipamentos, eles existem para isso, né? A tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Mas o principal de tudo mesmo é evitar se expor ao risco e evitar que o risco ocorra. Muitas vezes, quem iniciou uma queimada não sabe que outra pessoa pode sofrer as consequências daquele ato dela. Já baixou nosso aplicativo? Você viu quantas oportunidades de negócio você tem lá? Além do nosso clube amigo que tem muitos descontos para você? Então vamos lá. O primeiro que entrar no chat online, veículos novos e digitar hashtag polimento, vai ganhar um polimento especialíssimo para o seu carro. Quando você compra um carro 0 km, uma etapa fundamental é a entrega técnica. E eu tô aqui com a Nadine agora para bater um papo, ela vai explicar como que funciona aqui na Vale Sul essa entrega técnica. Nadine, fala para mim como que funciona essa sua entrega técnica aqui na Vale Sul. Bem, então nós começamos recebendo o cliente no manual, né, onde nós passamos todas as informações para ele, desde a parte de manutenção, plano de manutenção do carro, em relação à garantia, ao road service, que é uma assistência que nós oferecemos ao cliente, né. Depois disso nós damos todas as orientações quanto a algumas funcionalidades do manual. Depois a gente passa para a etapa que é demonstrar o veículo, onde nós conversamos sobre todas as tecnologias do carro, todas as funcionalidades em relação à tecnologia, segurança, né? É bem importante que o cliente saia daqui conhecendo todas as funcionalidades e tecnologias do carro, né? O carro é bastante completo, então vem com muitas funções que às vezes o cliente adquire o carro e acaba não conhecendo que o carro dele possui todas essas funcionalidades. Então é importante passar etapa por etapa, item por item para o cliente. Nesse caso da Equinox, quais são alguns diferenciais que você faz na hora de entregar? Como que é a tua abordagem do cliente? Como que é a entrega? A Equinox, no caso, é um carro, um dos mais completos que nós temos da linha, né? Então ele requer uma entrega técnica mais detalhada, porque existem muitas informações a serem passadas. Então você tem que ter um cuidado a mais com o cliente para orientar, para que não passe nenhuma função desapercebida, nenhuma informação a ser passada, né? Tem cliente que fala assim, não precisa, eu já sei isso aí. Tem. Aí assim, nós tentamos ser um pouco mais breves, já que o cliente conhece, mas sem deixar de conferir com ele que o carro sai com todas as funções ok, né? Todas funcionando. Então nós, ok, isso não quer entrega, mas sempre aquela, não tem nenhuma dúvida, sempre existe algum item que o cliente acaba não conhecendo, né? Muito legal. Pra gente encerrar, você diria qual a importância da entrega técnica bem especializada como essa sua? A entrega técnica eu digo que é uma etapa fundamental, né? Porque é um momento especial, é um momento mágico do cliente, né? Em que ele está adquirindo, muitas vezes ele está conquistando um sonho. Sim. Então ela é fundamental por esse momento especial e também pela questão dele conhecer o produto que ele está adquirindo. Agora você já sabe, aqui na Vale Sul você tem uma entrega técnica especializada porque você merece. Pensa numa máquina. Esse é o Cruze 2020. Quer conhecer um pouco mais? Vem comigo, vamos dar uma voltinha. Novo Cruze Premier 2020. É um carro que com toda certeza dá prazer em dirigir. É um carro que você tem todos os controles estão aqui na tua mão, né? O que você precisa.
Os controles de volume estão aqui atrás do volante. Tem duas coisas que são muito interessantes. Bom, primeiro que eu com 1,90 m, esse carro, olha, com conforto, com espaço aqui para eu dirigir, e atrás tem espaço também para quem está atrás. Então é um carro espaçoso com toda certeza. Tem essa tecnologia OneStar, que você clica aqui e se você, digamos, está fazendo um percurso, está na estrada, você precisa conversar, precisa de alguma assistência, algum suporte, você coloca o teu roteiro de viagem, ela te acompanha. Caso você tenha que parar por alguma razão, ela vai te acionar e perguntar se está tudo bem, se precisa de algum suporte. Controle de tração e estabilidade. Start-stop. Transmissão automática de 6 velocidades. Sensor de chuva. Partida sem chave ou pelo celular no Remote Start System. Chevrolet MyLink com tela sensível ao toque de 8 polegadas. Alerta de detecção de pedestres frontal com auxílio de frenagem. Alerta de ponto cego. Assistente de permanência em faixa. Easy Park. E agora que você já conheceu essa máquina bem de perto, eu imagino que te deu vontade. Para facilitar a tua vida, a ValeSul preparou uma promoção incrível. Esse carro está a partir de R$ 97.990 e mais, você contando que assistiu o programa Vale Show, você ganha tanque cheio e a primeira revisão por nossa conta. Vem para ValeSul correndo, vem! Estou na ValeSul Seminovos e temos para você 10 milhões em créditos pré-aprovado. A primeira parcela para 2021 e parcelas a partir de R$ 499. Edinho, qual a oferta que nós temos hoje para o nosso cliente? Gilce, esse Kwid Zen 2020 está por uma entrada de apenas 13 mil e parcelas de 499 ou 34.500 à vista. Mas Gilce, essa é uma das nossas promoções. Tem muito mais para você que está assistindo o nosso programa Vale Show. E lembrando que todos os nossos seminovos são periciados, têm garantia, procedência e nota fiscal. Vem para ValeSul. E recebendo hoje em nosso programa Vale Show a psicóloga Maria Rafart e vai bater um papo com a gente sobre amafobia. Você sabe o que é isso? Bem-vinda, Maria, em nosso programa. E conte pra mim, Maria, o que é amafobia? Veja, todas as fobias dizem respeito a medos. E o medo de dirigir, afinal de contas, num programa automobilístico, deveria ser esse mesmo, né? O medo de dirigir é uma questão que acomete pessoas em duas circunstâncias bem interessantes. Uma delas, quando a pessoa ainda não é habilitada, ou seja, ela tem medo de estar numa máquina potente, possante e que possa causar perigo a outras pessoas. Então essa pessoa é aquelas clássicas que quando vão fazer as suas aulas práticas na autoescola tem muita dificuldade, quando a família, sabe aquela coisa que não é certo, mas a família às vezes leva para aprender a dirigir, não conseguem, se confundem e tem muito medo. Então essas pessoas geralmente são aquelas que acabam fazendo muitos exames práticos porque acabam não passando nunca, tá? Então elas têm uma fobia, um medo grande, às vezes desistem e dizem não quero mais fazer isso. A outra parcela de pessoas que é bem grande são pessoas que muitas vezes estiveram numa situação de risco, como por exemplo um acidente, às vezes nem se envolveram dentro do acidente, mas tiveram alguma circunstância bastante perigosa. E aí desenvolvem esta fobia, este medo de usar o carro de novo. O que a gente percebe é em casos de transtorno de estresse pós-traumático, a gente chama de TEPT. O que é isso? A pessoa estava dirigindo e levou um sustaço, ou tipo, quase deu de cara com um caminhão, ou bateu mesmo, etc., ou, né, um acidente pior. Ela não quer se colocar nessa situação de novo. Ela não consegue lembrar dela ao volante de novo, porque ela lembra imediatamente daquela ocasião, tá? Então é isso. As pessoas que têm um trauma muito grande podem sim desenvolver essa fobia que nós falamos de dirigir. Então são esses dois casos específicos muito claros que a gente percebe. Quem não consegue colocar ninguém em risco, então não consegue nem aprender a dirigir, e quem já é habilitado e às vezes não volta a dirigir, ou não quer ou não consegue. E tem como superar esse medo?
Olha, a gente tem várias técnicas na psicologia e uma delas a gente chama de aproximação sistemática. Você imagina, por exemplo, que uma pessoa tem fobia de cachorro. Então você começa mostrando fotos de cachorro. Tem gente que se arrepia só de ver uma foto. Depois pega uma pelúcia e tal. E depois vai visitar um filhotinho, entendeu? Então isso é aproximação sistemática. Pro dirigir é a mesma coisa. Então, por exemplo, aquela pessoa habilitada, ela pode, por exemplo, ir com um parente bem paciencioso. Sabe aquela pessoa que tem paciência, que não briga? Então vai lá um dia, num bairro que não tem quase ninguém passando de carro, tranquilo. Então assim, ela começa a ter contato com o automóvel. Ela pode ligar na garagem, só ligar. Depois, né, ela faz uma coisinha menor. Então essas pequenas aproximações são elas parte de uma grande técnica que a gente tem na psicologia para fazer a pessoa retomar as suas atividades. Que bacana, então. E Maria, quando que eu tenho que buscar ajuda? Qualquer ajuda psicológica, qualquer, ela deve ser buscada quando a coisa começa a atrapalhar a nossa vida, entendeu? É isso. Quando a gente começa a perceber que aquilo lá atrapalha. Se, por exemplo, eu tenho um automóvel, mas eu acabo não usando para coisas que eu precisaria. Não aquela coisa de economizar ou de fazer um transporte solidário, não. Mas tipo, opa, eu começo a perceber que eu não uso porque eu tenho medo. Aí eu fico, não, empresta, vai você. Ou eu não consigo ir no mercado e só consigo fazer o dia de mercado quando tem alguém que dirige para mim. Então, esse tipo de circunstância que causa o que a gente chama de transtorno, por isso é transtorno de estresse pós-traumático. Quando a gente tem um transtorno, é bom buscar ajuda pra gente, né, não tê-lo de forma tão aprofundada, que quanto mais aprofunda, pior é para voltar, né? Hoje nós recebemos o Coronel Prestes. Ele contou para nós um pouquinho como foi a questão do atendimento do acidente que ocorreu aqui na BR-277, que teve o incêndio, a neblina e foi terrível, né? E acontece o trauma nesses acidentes, o que essa pessoa pode fazer, Maria? Veja, como o acidente é recente, é até uma boa pergunta. A gente pode fazer o seguinte, antes das coisas ficarem muito ruins, muito piores, você, por exemplo, se está nos ouvindo, infelizmente estava envolvido, ouvindo e vendo, né? Tem mania de rádio, né? Você está nos vendo, né? Então, o que pode fazer? É buscar já ter contato com o automóvel o quanto antes. Para não permitir, não funciona aquela história, eu vou ficar 6 meses sem dirigir, depois eu vejo. Porque quanto mais tempo passa, mais você tem medo. Então você começa de novo a ter contato com todos aqueles elementos. Inclusive, há muitas autoescolas que a gente percebe que tem lá, eu ensino habilitados, né? Você já deve ter visto. Então, esses casos são para pessoas que deixaram de dirigir com esse tipo de situação. Então há pessoas que são habilitadas para ajudar os habilitados que não conseguem dirigir. É bem interessante. E para vocês que têm medo de dirigir ou que sofreram algum trauma, a Maria vai deixar aí uma mensagem bem especial, né, Maria? Olha, eu vou falar um ditado espanhol que minha mãe sempre dizia, tá? Que você até conheceu minha mãe também. Sim. Sobre os covardes não há nada escrito. Então, nós precisamos vencer o nosso medo, vencer aquela covardia interna que eu sei que é difícil. Nós podemos ter armas muito interessantes, como eu falei, que é essa aproximação sistemática, para a gente ter uma autoestima mais elevada, porque não deveríamos nos sentir tão acovardados perante a vida. É isso. É verdade. Então é isso. Agradeço a você, Maria, e até uma próxima. E a gente está chegando ao final de mais um programa Vale Show. Que peninha, né, Gilce? Muito rápido. Programa bom, passa rápido. Passa rápido. Gilce, quem quiser participar do programa, como é que faz? É só encaminhar um WhatsApp para o 98831-4441 com as suas sugestões. E para a semana que vem, o que a gente tem? Para a semana que vem, nós vamos falar do Bolt, o carro elétrico da Chevrolet. E nós vamos falar também como se troca um pneu com mais facilidade para você. Gilce, você sabe que tem muita gente me parando e falando assim, o programa de vocês está parecido com um, com o outro, tá mais legal que isso, que aquilo. E você sabe que eu falo para todo mundo, Gilce, nosso programa não se compara. Nós somos nós mesmos, ele é único, nós somos exclusivos do nosso jeitinho. É assim que a gente quer ser todo sábado para você, não é isso? Então, seja único e seja feliz. Até semana que vem, hein? Até o próximo programa. Tchau.